Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Esteja preparado para quando ele voltar. Breve Jesus voltará. Essa é a mensagem que a gente não se cansa de pregar aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, até porque essa é a nossa bendita esperança, a manifestação gloriosa do Senhor para buscar o seu povo. E a partir daí, nós estaremos juntos na sua eterna presença. Deus lhe abençoe e que o Espírito Santo continue a obra iniciada na sua vida até o glorioso dia quando Cristo se manifestar. Em nome de Jesus, a despeito de todas as dificuldades, não desista, não se desanime, insista, persista, resista, porque o Senhor virá, a sua promessa é fiel e verdadeira. Deus não é homem para que minta. Ele disse que voltaria para o Pai depois da sua ressurreição, mas viria outra vez, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir no momento certo, segundo os desígnios de Deus, segundo a sua sabedoria e a sua soberania. O Senhor se manifestará em glória, Ele reunirá os seus filhinhos de todos os tempos e de todos os lugares, e nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Que o bendito Deus renove no seu coração, na sua mente, esta convicção plena de que o Senhor tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo Ele vem para buscar os seus filhos. E eu tenho um presente para você, presente que a gente tem oferecido sempre aqui na Novo Tempo, especialmente no programa A Voz da Profecia, e ele está aqui bem nas minhas mãos, essa revista maravilhosa, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se você ainda não tem esse guia de estudos, que é de muita orientação, especialmente na área financeira, peça que a gente vai mandar para você. Deus não quer que você viva passando necessidade, que você viva endividado, que você viva aí todo enrolado, todo complicado. E se você estudar direitinho,
as partes bíblicas que fazem referência a essa questão financeira, você vai ver que, de fato, há muita orientação do Senhor, orientação sábia, para que nós, filhos de Deus, vivamos com dignidade, prosperemos e sejamos também bênçãos para os nossos semelhantes, na medida em que nós compartilhamos as bênçãos que nós recebemos de Deus, como fruto da nossa dedicação, da nossa responsabilidade, do nosso trabalho, nosso empenho. Deseja esse material, a gente lhe manda, é gratuito, o telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga para a gente em dia útil e horário comercial. Outra possibilidade é você pedir esse material aqui pelo WhatsApp. O número está aí, 12982440077. Salva esse número aí no seu celular e manda mensagem de texto para a gente dizendo assim: eu quero a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. E esse material precioso vai chegar às suas mãos de maneira gratuita. É de fato um presente maravilhoso para você, para orientar você, para conduzir você por um bom caminho, um caminho seguro, de acordo com a vontade do Senhor. E o Quarteto Arautos do Rei está pronto para cantar, para louvar o nome do Senhor também. E que bom que é assim, aqui no programa A Voz da Profecia, a gente tem presente para você, a gente tem música para você e a gente tem também, é claro, palavra de Deus para você, mensagem bíblica. A mensagem bíblica de hoje está relacionada a uma vida feliz, alegre, que todos nós, filhos de Deus, devemos ter. E é por isso que o Quarteto Arautos do Rei agora canta um hino de louvor, de gratidão a Deus, porque é o Senhor quem nos dá alegria, é o Senhor quem nos dá paz, Ele quem nos dá esperança. Se você conhece esse hino, essa canção maravilhosa, vamos nos unir agora ao Quarteto Arautos do Rei e vamos cantar juntos em louvor ao Senhor. Eu canto um hino em louvor ao meu bom mestre Salvador. Este é um hino de amor, pois salvo estou, salvo estou. Não há no mundo alguém assim, capaz de a vida dar por mim. Feliz estou, pois encontrei razão maior para viver. Estava perdido, sem saber aonde ir, e abriu-se-me o caminho, conduzindo para o lar. Foi Ele quem buscou e quem me encontrou. Foi Cristo, meu amado Rei, meu Rei. Eu canto um hino em louvor ao meu bom mestre Salvador. Este é um hino de amor, pois salvo estou, salvo estou. Estava tão perdido e apontou-me um bom caminho. Grande Salvador, bom mestre, Senhor, bom mestre, Senhor. Cante também, cante sempre um hino, 2 hinos, 3 hinos. Quantos hinos você quiser cantar, cante em louvor ao nosso maravilhoso Deus. Já ouviu aquele ditado, quem canta seus males espanta? É assim mesmo. Claro que depende também do que canta, não é? Que tem umas músicas por aí que não espanta males nenhum, né? Pelo contrário, atrai males. Mas quando você canta louvores a Deus, quando suas canções estão baseadas na palavra de Deus e é uma expressão de adoração ao Senhor, de gratidão ao Senhor, então creia nesse ditado popular, quem canta seus males espanta. E você já fez o pedido da revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, que por sinal é de autoria do nosso diretor-geral aqui da Rede Novo Tempo, pastor Antônio Tostes. O pastor Antônio preparou esse conteúdo
e a Escola Bíblica da Novo Tempo se encarregou de definir os detalhes da revista para que ficasse tudo muito bem apresentado, bem ilustrado, linguagem agradável, fácil, bênção de Deus para você. Se não pediu ainda, peça agora, tá bom? A gente vai para o intervalo, você aproveita o intervalo para fazer o pedido da sua revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. WhatsApp 12982440077. Manda mensagem de texto para a gente e nós vamos enviar esta revista, esse guia de estudos da Bíblia, gratuitamente para você na sua casa. Vamos para o intervalo? Fica aí que é curtinho e eu volto e a gente vai tratar desse tema relacionado à alegria, plenitude de alegria. Oh, coisa boa é alegria! Você é uma pessoa alegre, sorridente, feliz? Fica aí, eu já volto. Jesus disse que a diferença entre o salvo e o perdido não é a aparência da casa, mas o alicerce. Mas sozinho, Deus jamais o deixará. Ele tudo vê, não se esconde. Bom é o Senhor e grande a sua misericórdia. E é exatamente pela bondade, pela misericórdia do Pai Celestial que eu estou aqui, você está aí. Nós estamos juntos no programa A Voz da Profecia, aqui na TV Novo Tempo, este que é o canal da esperança. E nessa hora nós vamos orar, pedindo a orientação do Senhor, para que juntos nós estudemos a Bíblia e esse estudo seja para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual. Pense em Deus comigo. Pai querido, glorificamos o Teu nome, Senhor, por mais essa oportunidade. E te pedimos, ilumina nossa mente e nosso coração, Senhor. Concede-nos o entendimento da Tua palavra, para que esta nos motive para frente, nos faça andar na Tua direção. Oramos assim em Jesus Cristo. Amém. Plenitude de alegria. Você viu aí a primeira parte da nossa reflexão, é o tema do nosso estudo de hoje. E você sabe, porventura, onde está essa frase na Bíblia? Tem alguém aí que sabe? Plenitude de alegria. Lembra de já ter lido na Bíblia em algum momento e ter visto exatamente essa frase, plenitude de alegria? Se você sabe ou não, nós vamos ao Salmo 16. Bem aqui no meio da Bíblia, Salmo 16, verso 11. Busque aí, Salmo 16, verso 11. Na minha Bíblia está escrito assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. À Tua direita há delícias perpetuamente. Vou repetir esse lindo verso. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. À Tua direita há delícias perpetuamente. Significa que quem vive com Deus, quem vive na presença de Deus, é uma pessoa alegre. Mas olha aqui, a gente não pode se enganar. A gente não pode se iludir nem iludir os outros. Não significa com isso que o cristão vive dentro, assim, de uma bolha, de uma redoma de vidro, imune a todas as dificuldades da vida. Ser alegre não significa viver sempre na bonança, mas ter paz nas tempestades. Eu diria que ser uma pessoa alegre não é ser poupado das fornalhas acesas, mas receber a presença de Deus dentro delas. Não significa viver sem problemas, mas ser orientado e consolado por Deus quando passamos pelas dificuldades da vida. A nós cristãos não é prometido a ausência de lutas,
de aflições, mas há uma vitória, sim, garantida pelo Senhor para os seus filhos. O Senhor não promete uma caminhada fácil, mas uma chegada segura. O que diferencia o crente dos descrentes? Aquele que é cristão, que tem temor a Deus, daqueles que desprezam a Deus, o que diferencia o crente dos descrentes não são as circunstâncias, mas o fundamento sobre o qual nós construímos nossa vida. Jesus disse que a diferença entre o salvo e o perdido não é a aparência da casa, mas o alicerce. Lembra desse texto? No Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, Jesus fala de um homem prudente que constrói uma casa sobre a rocha e outro imprudente que constrói a casa sobre a areia. Por isso que eu insisto com você a diferença entre o crente e o descrente, entre o que é praticante da palavra de Deus e o que não é praticante, não é a aparência da casa, mas o alicerce. Sobre as duas casas, disse Cristo, cai chuva forte, os rios transbordam, os ventos são impetuosos, mas a casa que está sobre a rocha permanece firme e inabalável, porque foi construída sobre a rocha, a sua base é sólida. No entanto, a casa construída sobre a areia, diz Jesus, ela desaba, ela cai e é grande a sua ruína, por conta da ausência de base, de alicerce. Ser cristão é construir a vida sobre a rocha, e a rocha é o Senhor Jesus Cristo, e a própria palavra do Cristo. Os problemas vêm, mesmo para aqueles que estão com a casa construída sobre a rocha, mesmo para aqueles que confiam no Senhor e seguem de acordo com sua palavra, os problemas vêm, mas a alegria não vai embora. Oh, glória a Deus por isso, porque nós sabemos que estamos unidos ao Senhor e com Deus não há tristeza, ainda que passemos, é claro, um momento ou outro aí de aflição, de angústia, de dor, mas quando a gente está em Deus e Deus está em nós, a paz do Senhor é tão real e verdadeira que a gente não vive na tristeza, pelo contrário, nós temos uma perene alegria. Glórias ao nome do Senhor. Conselho de Paulo conhecido, carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. O verso é curtinho e muito bom. Paulo diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alegrem-se, diz Paulo, sempre no Senhor. E ele insiste, outra vez digo, alegrem-se. Veja que não é uma alegria circunstancial, é uma alegria permanente. Por isso que Paulo diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. As circunstâncias mudam, mas o Senhor não muda. O segredo de ter essa alegria perene, permanente, que independe de circunstância, é ter a alegria que vem do Senhor, é ter alegria no Senhor, porque, insisto, o Senhor, Ele não muda. Nós nos alegramos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor pode e quer fazer por nós. Nós nos alegramos pelo que o Senhor fez, pelo que Ele faz e fará por nós. Quando você conhece a palavra de Deus, você sabe quem você era antes de conhecer o Evangelho. E você entende, de acordo com a Bíblia, que você estava morto em seus delitos e pecados, que você era digno da ira de Deus, estava separado da graça de Deus e do favor do Senhor, condenado à morte eterna por seus pecados. Mas quando você compreende o Evangelho e aceita, você também passa a entender que Deus resgatou você dessa pobre condição e você glorifica a Deus pelo que Ele faz ou está fazendo na sua vida hoje, lhe dando a oportunidade de conhecer e amar o Evangelho, e mais que isso, quando você conhece a graça de Deus, você olha para o futuro com esperança, porque você sabe o que Deus fará por você. Você sabe que há um destino glorioso para aqueles que confiam no Senhor.
É por isso que os filhos de Deus olham para o futuro sem medo, a despeito das dificuldades que existem e que ainda existirão. Mas a gente sabe aquilo que o Senhor fará por nós. Nós sabemos que a palavra de Deus vai triunfar, que os filhos de Deus serão glorificados juntamente com Ele, por ocasião da manifestação do Senhor Jesus Cristo. A alegria do cristão está alicerçada, baseada, centrada no Senhor. É no Senhor que a nossa alegria se origina e se mantém. Você sabe qual era a condição de Paulo ao escrever essa carta aos Filipenses? Quando ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Quando escreveu aos Filipenses, Paulo estava preso em Roma, preso por ser um pregador do Evangelho. Ele não havia feito nada de errado, absolutamente nada de errado. Uma prisão completamente injusta, porque os filhos de Deus, os pregadores do Evangelho, estavam sendo perseguidos, e por isso Paulo foi jogado numa prisão em Roma. Estava separado de sua família, dos seus amigos, separado da igreja, acorrentado a um soldado romano, e ele aguardava a sua execução. Paulo esperava o martírio. Imagine um homem escrever assim dentro de uma prisão, sendo tratado de maneira injusta, maldosa, e sabendo que a morte lhe aguardava. O que você pode esperar de um texto escrito por um homem vivendo numa circunstância como essa? Essa carta aos Filipenses é uma das chamadas cartas ou epístolas da prisão. O texto de Paulo aos Filipenses é curto. A carta tem somente 4 capítulos, mas olha, nessa pequena carta de 4 capítulos, por 18 vezes, Paulo faz referência à alegria que deve caracterizar a vida de um cristão. Por isso que o texto aos Filipenses é conhecido como a Epístola da Alegria em Cristo. Uma prova de que a verdadeira alegria, alegria perene, não se obtém por prazeres, por posses, poder, saúde e tantos outros itens que são colocados pelo mundo como fatores imprescindíveis para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa alegre. Até porque há quem tem tudo isso que o mundo prega como sendo fator essencial de felicidade, e mesmo assim não são pessoas felizes, não são pessoas alegres. E por outro lado, há quem não tem tudo isso, ou talvez não tenha nada disso, e ainda assim é uma pessoa alegre. Eu quero mostrar para você o que Paulo diz na sequência aqui do texto, Filipenses capítulo 4. Eu citei o verso 4, agora eu quero ir aqui a Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Dos versos 10 a 13, ouça o que está escrito. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é encantador ouvir isso? Um homem dentro da prisão, sendo injustamente tratado, num ambiente frio, escuro, num lugar desolado, subterrâneo, sem nenhuma perspectiva de livrar-se da prisão e do martírio,
E ainda assim ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei, diz Paulo, passar por necessidade e ter em abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual era o segredo de Paulo de viver contente em toda e qualquer situação? Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus! Nossa confiança precisa estar centrada no Senhor, alicerçada nele. E aí, apesar de todas as dificuldades, nós não vamos perder a nossa alegria, ainda que um momento ou outro você chore, afinal de contas você não é de ferro, não é? Não é óleo diesel que corre nas suas veias, é sangue. Nós somos gente. A gente tem o direito de chorar e de se entristecer, mas o cristão que confia para valer no Senhor não vive na tristeza e no choro permanente. Pelo contrário, a gente tem a alegria de viver, porque nós amamos o Senhor e sabemos que Ele nos ama, que Ele quer o nosso bem e Ele pode fazer por nós o bem todo o tempo e está fazendo, mesmo quando nos permite passar por circunstâncias difíceis. Jesus, Ele gostava de ilustrar suas mensagens, seus ensinos. Você sabe disso, não é? Jesus gostava de criar histórias, as chamadas parábolas. Uma das menores parábolas de Cristo revela exatamente a alegria do cristão. A razão por que nós cristãos somos pessoas felizes. E eu estou citando aqui o texto de Mateus. Se você tem aí na Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44. Parábola curtinha, só um verso, mas um versinho muito precioso. Eu disse Mateus, capítulo 13, verso 44. O título na minha Bíblia, A Parábola do Tesouro Escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Simples assim. O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem achou e então, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Você e eu, nós achamos o tesouro. Essa é a grande razão da nossa alegria, da nossa felicidade. O reino dos céus, em realidade, é o próprio Cristo. E Ele também é o tesouro que nos faz transbordar de alegria. E é importante que você saiba que Jesus, Ele era um homem alegre. Porque tem muita gente por aí que tem a ideia equivocada a respeito da vida de Cristo e do caráter de Cristo. Eles pensam que Jesus não revelava entusiasmo, não revelava alegria. Tem muita gente por aí que pensa que Jesus era um homem assim fechado, sabe? Cara fechada, sisudo, áspero, melancólico, triste, vivia chorando pelos cantos. Eu não tenho dúvida de que a vida de Cristo foi, sim, cheia de pressões, de dificuldades, de cuidados. Contudo, Jesus não se abatia. Sua fisionomia não demonstrava desgosto, não demonstrava descontentamento. Jesus sempre mostrava uma inalterável serenidade. O coração de Cristo era uma fonte de vida. Onde quer que o Mestre fosse, ele levava descanso, paz e contentamento. Jesus levava alegria. E nós, os seguidores de Cristo, envolvidos pelo seu maravilhoso amor, inspirados por seu exemplo, nós também devemos imitá-lo. Mas tem gente que pensa que por ter uma vida de consagração a Deus e inconformidade, né, com o mundo, com os padrões do mundo, então deve revelar sempre assim um aspecto de tristeza. Eu não sei se você já
conhece gente assim com essa característica. Ou de repente eu estou até falando para alguém que pensa assim, não é? Desculpa aí, mas deixa eu lhe dizer o que é certo. Essa onda aí de ficar com cara triste para passar uma ideia de consagrado, com todo respeito, isso é muita besteira. Cristão consagrado deve ser uma pessoa alegre, porque quanto mais você está perto de Cristo, mais alegria você sente. Você compreende? Tem gente que pensa que uma pessoa alegre, um cristão alegre, representa não ter compromisso com o reino de Deus, não é uma pessoa espiritual. Isso é bobagem, muito pelo contrário. Se você de fato é uma pessoa espiritual, se você está unido a Cristo, você se torna inevitavelmente uma pessoa alegre. Lembra do conselho de Paulo? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Nada de ficar aí, jururu, cara fechada, baixo astral, com essa cara assim de fome, de miséria, de desespero, para dar uma de consagrado. Isso tudo é bobagem. Isso tudo é tolice, permita-me a franqueza, isso chega a ser hipocrisia. Você pode e deve ser uma pessoa alegre. Isso não tira em nada a sua espiritualidade, muito pelo contrário. Isso mostra que você conhece o Senhor e anda na presença dEle, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Está escrito que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Compreende? É assim mesmo. A tristeza, segundo Deus, ou seja, provocada por Deus, ela não traz pesar. Ela leva a gente ao arrependimento, que é a tristeza pelo pecado, mas não traz pesar. Por quê? Porque quando você sente uma tristeza provocada por Deus, que quer levar você ao arrependimento, e você confessa seus pecados ao Senhor, e você abandona seus pecados, então você recebe libertação do pecado. E como você se torna uma pessoa livre pela graça de Deus, você então passa a ser uma pessoa alegre, feliz. Afinal de contas, você está salvo ou você está salva em Jesus Cristo. É a tristeza do mundo que traz pesar, porque a tristeza do mundo nos leva à morte, à destruição. Mas a tristeza provocada por Deus tem sempre um objetivo, de nos fazer alegres e felizes, pelo perdão dos nossos pecados, pela paz que vem ao coração daqueles que se encontram com o Senhor. Existem alguns motivos que certos cristãos alegram para sentir tristeza. Como eu disse, alguns se referem ao fato de serem tristes porque são espirituais. Então eles têm aquela ideia de que quanto mais você é espiritual, mais você se torna uma pessoa triste, porque você não se conforma com a realidade do mundo. Mas há outros motivos que alguns alegam também para sentirem tristeza. Por exemplo, já ouvi alguém dizer assim: eu vivo triste porque já passei muita coisa ruim na minha vida. Passado de sofrimento, né? Passado de perdas, de traumas, um tempo de muita necessidade, talvez tendo sofrido injustiças, e aí dizem assim: não, eu vivo triste por conta do passado, por conta do que eu já vivi. Quer um texto para você? Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, verso 21, está escrito assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Repito, quero trazer à memória, à minha memória, o que me pode dar esperança. Cuidado para não deixar que tristezas do passado paralisem você no presente e tirem sua esperança no futuro. Cuidado com isso. Não há sabedoria em ficar recordando as coisas tristes e ruins do passado. Quero trazer à memória, diz Jeremias, o que me pode dar esperança. Outros dizem assim: não, eu vivo triste porque eu estou muito doente, enfraquecendo, estou envelhecendo. Bom, quanto ao fato de estar envelhecendo,
Não tem jeito de mudar isso aí. Quem vive envelhece, não é? Só tem um jeito de não envelhecer, é morrer novo. Mas a gente não quer morrer nem depois de velho, quanto mais novo, não é? Mas quantos ficam assim, não, eu estou triste porque eu estou envelhecendo. Estou triste porque eu estou doente. Estou triste porque eu estou passando por dificuldades. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Paulo diz assim, por isso não desanimemos, ou não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Eu disse que é segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Eu vou ler aqui na Bíblia para ficar ainda mais forte, claro para você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste. Numa outra versão diz assim, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, uma referência naturalmente ao corpo. O nosso homem ou o nosso ser interior se renova de dia em dia, a nossa mente se renova de dia em dia. Você está sendo desgastado pela enfermidade, está sendo debilitado pelo próprio envelhecimento, mas Paulo diz assim, a gente não pode se desanimar, porque mesmo que o nosso corpo se desgaste, a nossa mente se renova dia a dia. Oh, louvado seja o Senhor! A gente vai, de repente, assim, fisicamente, ficando debilitados, mas interiormente, espiritualmente, ainda mais fortes, na medida em que a gente vai amadurecendo e aprofundando nossa caminhada com o Senhor. Por isso não temos razão de nos entristecer. Há quem diga assim, eu vivo triste porque eu enfrento muitos problemas. Tá certo, problemas não faltam, não é? E é verdade que em alguns momentos temos poucos, em outros momentos temos muitos, e eles se tornam quase que insuportáveis. Mas quer ver aqui mesmo no texto de Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, agora no verso 17, ouça o que ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nossa leve, diz Paulo, e momentânea tribulação, realidade presente, produz para nós eterno peso de glória, realidade futura. E ele diz assim, acima de toda comparação. Significa que até as tribulações da vida, os problemas da vida, podem ser vistos como positivos, porque estão nos levando a um eterno peso de glória. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está agindo por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nós cristãos vemos até os problemas, as tribulações de uma outra maneira, por uma outra ótica, porque nós entendemos que de alguma maneira Deus está permitindo, porque isso vai contribuir para nos fortalecermos nele, andarmos na direção dele, a fim de que nós alcancemos um eterno peso de glória. Tem gente que diz assim, eu vivo triste porque vejo muita coisa ruim nesse mundo. Também. Coisa ruim nesse mundo não falta, não é? E o tempo está passando e a coisa só vai piorando. O mundo vai ficando virado de cabeça para baixo. Os valores são invertidos. O que é bonito se torna feio, o que é feio se torna bonito. Aquilo que, de acordo com a Bíblia, é errado, o mundo apresenta como certo. E aquilo que é certo aos olhos do mundo é errado. De fato, há muita coisa ruim nesse mundo. Há muita coisa triste nesse velho mundo e a tendência é disso piorar cada vez mais. Mas você quer ver a resposta de Deus para você com relação a esse assunto?
Quer ver como eu mostro para você que não há razão para você se entristecer porque está vendo muita coisa ruim nesse mundo? Aqui mesmo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, agora no verso 18, está escrito assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Deus está dizendo assim: aprenda a fixar a sua visão no que você não vê, em Deus, na eternidade, e não no que você vê. Até porque as coisas que você vê são temporais, são efêmeras, e elas estão todas condenadas ao fogo, à destruição. Fixe, coloque os seus olhos naquilo que você não vê, porque o que você não vê é eterno. O Senhor Jesus Cristo disse, e eu estou citando agora Lucas, capítulo 21, verso 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, alegrem-se e ergam a cabeça de vocês, porque a redenção de vocês está próxima. Então, quanto mais a gente vê coisas ruins no mundo, a gente se alegra, não pelas coisas ruins em si, mas pelo fato de que tudo isso já estava profetizado e seria para nós indicativo da iminência da segunda vinda de Cristo. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse, quando essas coisas começarem a acontecer, quando vocês notarem essas coisas ruins no mundo, alegrem-se, ergam a cabeça de vocês, porque a redenção de vocês está próxima, porque está chegando o dia da salvação de vocês, está chegando o dia da vitória completa, da alegria eterna. Ainda há quem diga assim, eu vivo triste porque tenho sido perseguido por causa da minha fé. Eu sei, a gente, lamentavelmente, não raras vezes sofre por causa da nossa fé, uns mais que outros, é claro. Às vezes dentro da própria casa, não é? Da própria família, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudos. E há outros cristãos, especialmente em outras partes do mundo, mais distantes de nós, que sofrem uma perseguição constante, inclusive com ameaça de morte. Quantos têm morrido aí ao longo dos séculos, e mesmo em nosso tempo por causa do Evangelho? Mas e as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte? Bem-aventurados, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse, alegrem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Então, se eu estou falando agora para alguém que está sendo perseguido por causa da sua fé, em nome de Jesus, não se desanime. Não desista do Senhor e da sua palavra. Pelo contrário, alegre-se. É grande o seu galardão no céu. Nós, filhos de Deus, não temos e não podemos alimentar razões para nos entristecermos. Até porque nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos. E no programa da próxima semana, eu desejo muito apresentar esses inúmeros motivos para você. Mas eu quero terminar agora com um texto que está na carta aos Romanos, capítulo 14, versos 17 e 18. Eu disse carta de Paulo aos Romanos, vamos ao capítulo 14, versos 17 e 18. Na minha Bíblia está escrito assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Não é maravilhoso isso? O reino dos céus, diz Paulo, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Aquele que vive uma vida justa, de paz e alegria no Espírito Santo, pelo poder e pela presença do Espírito Santo na vida, porque só o Espírito de Deus pode fazer de nós pessoas justas,
pacíficas e alegres. Aqueles que deste modo servem a Cristo, eles são agradáveis a Deus e aprovados pelas pessoas. Deus fica feliz quando nos vê vivendo assim, com alegria. E de acordo com Paulo, os que nos observam também nos aprovam, nos apreciam, porque eles percebem que o nosso cristianismo não é apenas teórico, pelo contrário, ele é prático, ele muda a nossa vida, ele dá sentido à nossa existência. Deus lhe abençoe, continue firme no Senhor, na presença do Senhor, para que você experimente plenitude de alegria. E como canta o Quarteto Arautos do Rei, você nunca está sozinho. É a presença do Senhor que nos motiva e nos faz olhar para frente com otimismo, com esperança e com alegria. Ouça essa música maravilhosa e depois eu terei o prazer de orar com você. Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui nesse lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça, você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Agora escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor. E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução. Bem agora, Deus ouve a oração, toda sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu
sacrifício que o levou até a cruz. Você nunca está sozinho, jamais sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. O Deus que eu conheço tem poder. Pode a vida transformar. Muito obrigado, amigos, por essa canção tão linda e tão oportuna, renovando a nossa certeza de que nós nunca estamos sozinhos. E é pela convicção plena de que o Senhor está conosco que nós somos pessoas alegres. E antes de orar, eu quero lembrar a você as últimas palavras que estão registradas no livro do profeta Abacuque, que fazem parte de uma linda oração. Está escrito assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Glória a Deus por isso. Que essa oração de Abacuque, do profeta, também seja a minha e a sua oração. Vamos manter firmes no Senhor a nossa confiança. E vamos ser pessoas alegres. É claro que não significa que estaremos sempre sorrindo, mas teremos sempre contentamento, porque o Senhor está e estará sempre conosco, ainda que nas circunstâncias mais adversas. Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, nas Tuas mãos e Te glorificamos, porque Tu és nosso Deus e nós somos os Teus filhos. Esta é uma vida de muita tristeza, Senhor, mas a nossa alegria permanece, porque a nossa alegria está centrada em Ti. Peço a bênção do Senhor sobre todos que estão orando comigo agora, no santo nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Vai lá, sorria, seja feliz. E se passar algum perrengue aí, alguma dificuldade, calma, muita calma nessa alma. Deus sabe transformar nossas lágrimas em aprendizagem, em sabedoria, em crescimento, porque Ele é maravilhoso. Então vamos para frente, com a bênção do Senhor a gente vence. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A gente se vê. Tchau, tchau.